Urtinho, Oi. me conta como que você começou nesse mundo da arte, do grafite, da arte contemporânea, como que isso começou a envolver seu mundo, a sua vida? Sou de um momento, assim, dentro da nossa história como sociedade que ainda existia a rua, né? Então, assim, a minha infância toda foi criada na rua, não só a minha, mas toda a minha geração, assim, foi criada na rua. Igual hoje a gente costuma dizer, quando a criança tá na rua, menino, o que você tá fazendo na rua? Vai para casa? Na minha época era o contrário. Quando eu estava em casa, alguém chegava para mim, menino, o que você está fazendo em casa? Vai para a rua. Porque quando você estava em casa, ou você tinha feito alguma coisa errada e você estava de castigo, ou você estava doente. Entendi. Porque de caso contrário, o lugar natural das crianças era a rua. Também não tinha celular, então assim, eu fui criado com os meus avós, mas a casa dos meus pais era próxima. Então assim, era tranquilo eu ir andando da casa da minha avó até a casa da minha mãe. Em algum momento, lá pelos meus 10, 11, 12 anos, eu entendi que eu podia enganar tanto a minha mãe quanto a minha avó. Ah, vai, muito bom. Tá aí. Ah, tá lá. Tipo, dizendo que eu ia para casa da minha mãe, ou que eu ia para casa da minha avó, e na verdade eu ia fazer bagunça assim com meus amigos em lugares que a minha mãe e minha avó jamais imaginaram que eu poderia estar. Pela minha história, assim, por eu ser japonês, dentro do meu bairro, por muito tempo eu fui o único japonês ali. Eu, a minha família, meu pai, minha mãe, a minha irmã, éramos os únicos japoneses no bairro. Por isso, assim, a gente sempre fomos vistos como seres estranhos. Jura? Você não tinha nenhuma identificação estética com ninguém, né? Entendi. Vocês eram únicos então, lá. assim, tinha o bairro tinha pretos, tinham pardos, tinham descendentes de italiano, de espanhóis e de portugueses, assim, a maioria era isso. E aí tinham vocês, os E japoneses. aí tínhamos nós, era a única família dentro do bairro, e eu e minha irmã as únicas crianças dentro da escola. Então qualquer coisa que a gente fazia que era diferente, tudo bem, porque a gente era diferente. Entendi. E qualquer coisa que a gente fazia que era normal, não era tudo bem, porque a gente não era normal. Então, por exemplo, eu não podia jogar bola, porque japonês não joga bola. Não podia gostar de samba, porque japonês não gosta de samba. Jura? É. Que loucura! Japonês tinha que ser pasteleiro ou lutador de alguma coisa. Então, por exemplo, muita gente tinha medo de mim, porque achava que eu lutava Kung Fu, Karatê, essas coisas. Então puseram um estereotipo pra vocês e era isso? Sim. Não só pra nós, né? Tipo assim, toda a sociedade sofre esse tipo de estereotipo, né? E eu fui. Então, a minha primeira faculdade foi de ciência de computação. É real isso que eu falei? É real. Ah, vai. Eu participei de Olimpíada de Matemática, era bom de matemática. E aí, assim, por ser bom de matemática e por gostar de computador, as minhas primeiras formações foram dentro dessa linha de tecnologia. E já comecei a trabalhar com programação cedo, entrei na PUC, ciência de computação, e aí, mas assim... Mas quando que o grafite entrou? O grafite... Quando que a rua... Então, dentro desse tempo aí que eu era criancinha, que eu comecei a enganar meu pai, minha mãe e minha avó, quando eu comecei a andar de skate, eu comecei a ver a rua como um lugar de uso. Então, eu andava pela rua e ficava vendo obstáculos. Então, uma escada, um gap, um banquinho, alguma coisa assim, uma parede, tudo passava a ser lugares para andar de skate. E aí, essa atenção para a rua me chamou a atenção para as pichações, para outras manifestações que aconteciam na rua. E assim, essa coisa de eu ser diferente também me aproximou de uma galera que também era diferente na época, que eram os punks. Uau, isso então, te atraiu. Os punks, então, eles não se vestiam como todo mundo, né? E eu me identifiquei com eles porque, bom, se sou diferente, eles também são diferentes. Eu vou ser então aceito ali. Lógico. Faz super sentido. Vai dar cauda ali, né? E aí eu comecei a pichar.
Então, meu primeiro encontro com a rua foi através do skate, que me levou para pichação. E aí, assim, aconteceu um evento que eu estava pichando na casa de uma cliente da minha mãe. A minha mãe era cabeleireira e ela me viu e contou para minha mãe. Não acredito. E aí? E aí a minha mãe me botou para trabalhar. Então você já tinha a sua tipografia, você já tinha a sua assinatura? Já... tinha, de pichação, assim, com todo mundo. E aí, eu tinha 13 anos, minha mãe me arrumou um trabalho de office boy na República, ali na Rua Marconi. Então office boy você ia para os encontros. Então, foi aí que eu descobri o mundo, né? Porque assim, até então eu sabia o meu bairro, ali, as coisas perto, próximas do meu bairro. Quando a minha mãe me botou para trabalhar, assim, na primeira semana eu já conheci todos os office boys do prédio, que também eram pichadores, também curtiam punk e andavam de skate. Não todos, né? Mas alguns. E aí um deles me levou pro Point. Pro Point? Assim, já logo na primeira semana de trabalho, ali na Praça Ramos. Na praça, E aí? E aí, antigamente tinha um McDonald's ali, né? Era de quinta-feira. E aí, cara, conheci todos os pichadores da cidade. Nossa, que sensacional! E aí saía de rolê com os caras e ia conhecer os 4 cantos da cidade de São Paulo. E aí você começou a criar seu ecossistema ali. E aí, no meio disso, eu comecei a ver algumas coisas na rua que não eram pichações. Que era o grafite. Que já era o grafite. E junto com isso, já estava rolando... Já tinha alguma coisa assim, estética que eu via em revistas de skate e tal, porque você comprava as revistas de skate para ver as manobras e tal. No cenário tinha uns grafites, assim, as revistas americanas, assim, tinham uns grafites nas paredes onde os caras, por trás da onde os caras estavam dando a manobra de skate. E aí rolou assim, tipo, paixão à primeira vista, assim, falei, nossa, quero fazer isso. Tinha alguns filmes que já estavam passando na TV mesmo, tipo Locademia de Polícia, alguns filmes que não tira da pesada, que eram filmes que não tinha nada a ver com skate nem com grafite, mas que no cenário também da cidade de Nova York apareciam lá os trens, os guetos, assim, com as paredes grafitadas. Tinho, e quando que veio, por exemplo, o boneco de pano? Então, quando eu comecei a fazer grafite, a gente tinha zero informação, não tinha internet, então a gente meio que ficava tentando fazer alguma coisa que tinha a ver com aquelas coisas que a gente via nas imagens das revistas e tal. E aí, beleza, vou fazer grafite. E aí eu pensei, eu acho legal os desenhos, e aí eu comecei a fazer, como andava muito de skate, eu andava de skate na Roosevelt, e na Roosevelt naquela época tinha um pão de açúcar desativado embaixo, que virou uma favelinha. E ali tinha muita criança vendendo doce e coisas assim, né? Aquilo fazia parte do meu convívio, eu convivia com eles, né? Com essas crianças e tal. Eu me sensibilizei com aquela situação e comecei a desenhar as crianças de rua. A minha primeira produção dentro do grafite foi crianças abandonadas, assim, né? Crianças que eu chamava... que eram as crianças que eram abandonadas por uma situação social, né? Não iam para a escola, tinham que ficar ali entregando, vendendo doce e tal. E também tinha uma situação de crianças abandonadas, de terem realmente sido abandonadas pelos pais, acabaram caindo na rua e tal. Depois levou para uma situação de crianças desaparecidas, que eu fazia os retratos delas nas ruas também. Então eu fui me apropriando desse universo infantil dentro desse espectro do abandono, né, e de não ter ali um apoio social nem familiar. Uma forma de demonstrar amor para essas crianças, um reconhecimento. Entendi. E aí, assim, eu sempre pintava elas dentro da situação que eu encontrava elas, assim, que eram situações de pedinte, de estar com um saquinho de cola cheirando cola, mas assim, sempre eram umas situações tristes, assim, né? E aí, em algum momento, eu pensei, eu vou fazer uma criança com um brinquedo, porque elas nunca tinham um brinquedo. Entendi. Você resolveu dar isso a elas na sua imaginação. Isso. Que lindo. E aí, quando eu pensei em dar um brinquedo para uma menininha ali que eu estava pintando, me veio uma história da minha mãe, que ela sempre me dizia que na época que ela era criança não tinha brinquedo assim industrializado. Tinha, mas era muito caro.
Então, como ela não tinha dinheiro para comprar, então não só ela, mas as crianças com quem ela convivia faziam os próprios brinquedos assim com retalhos, né? Ou com espiga de milho, coisas assim. E aí me veio também a memória do Sítio do Capão Amarelo, que era um programa que passava na TV, e aí tinha a Emília. Gente, que criatividade! E aí eu criei esse boneco, que era um boneco de retalhos, né? Que cabia ali, achei que era o que cabia ali dentro da possibilidade daquela criança ter, né? Essa cena, gente, e aí esse bonequinho começou a chamar muita atenção. Passou a ser sua identidade, e começou a ter tamanho, porque as pessoas gostavam mais do bonequinho do que das outras coisas que eu fazia. E aí ele foi tomando dimensão e protagonismo, e aí virou o meu personagem principal. Gente, que incrível! E até hoje você traz ele, ele está sempre ali presente de alguma forma, né? Sim, sim. Mesmo nessas obras aqui do Centro Cultural, assim, eles estão presentes. Não só aquele que está ali a cabecinha e tal, mas os tecidos. Eles são uma forma de reminiscência, assim. E que lindo, né? Que vem da sua mãe, essa origem. Ai, Tim, amei. Ai, gente, amei o livro. Eu amo receber livro. Ô, Tinho, me fala essa referência do olho cruzado com cosa. Tipo, representa... É uma simbologia de algo morto? Não, na verdade, assim... É pesado falar isso, né? Tem um pouco disso, assim, na verdade, esse X no olho, a referência, assim, que eu conheço mais primitiva, assim, vem dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos. E dos desenhos animados. Então, que era uma referência, assim, também, uma coisa de, morreu, só que o desenho nunca morre, porque ele morre e e tá lá no próximo, né? No próximo ele tá vivo de novo, né? Mas também ele também acontecia quando o personagem ali, ele era nocauteado. Sim! Então não necessariamente seria a morte. Ai, mas o X também, assim, pelo menos pra mim, não sei se pro Caos, mas o X pra mim tem uma referência também a um movimento juvenil que aconteceu bem forte nos anos 90, que era o Straight Edge. Então, os Straight Edge são uns punks que, como a própria palavra diz, eles tentavam ser uns punks certinhos. Então, assim, por exemplo, eles eram veganos, eles não usavam drogas e tentavam ter uma vida mais straight, assim, né? E aí eles usavam um X na mão. Os punks usavam um X na mão? Os Straight Edges. Quando isso? Até hoje existe nos anos esses? 90. Mas hoje eles ainda existem, esses punks? Eu acho que sim. Acho que ainda deve ter uma galera Straight Edge. Que legal. Nossa, então o seu bonequinho de pano é um Straight Edge. Um Straight Edge. Ai, que demais, gente. Ele é vegano. Vegano. Vocês estão ouvindo isso, gente? Ele é vegano. O que mais que ele é? Fala pra ele. Não tem um nome, né? Não. Na verdade, ele é o que qualquer pessoa quiser, né? Mas, assim, a referência do X, ele vem dessas duas coisas aí, dos quadrinhos. Gente, ele é super healthy life. É. Maravilhoso. Não, eu adoro as cores, né? Ele é muito colorido, ele é vivo, né? Tem muita referência de tecido nele. Eu amo. Como você sempre brinca também com os elementos nas suas obras. Ai, eu sou fã, juro. Muito lindo. Eu amei o livro. Obrigado. Eu sou daquelas que, tipo, vê livro real, assim. Ai, eu amei. Obrigadão mesmo. Ai, amei, tia. Ai, obrigada, amado. Ô, tio, quando você era do picho, você tinha uma grife?
Eu pertencia a algumas, mas nenhuma famosa, assim, tipo, era mais uma galera muito, de bairro. É muito legal, né? Assim, a gente tem algumas que acabaram permanecendo aí, mas, cara, nos anos 90 tinha muita grife, assim, muita gente puxando. É bem legal que nos anos 90 você também pegou logo esse comecinho também do grafite, né? Essa chegada também, né? Eu tive bastante sorte, assim, porque eu cresci, quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu cresci, assim, invejando meus pais que tinham vivido os anos 60, assim, sabe? Eu falava, nossa, mano, os anos 60 deve ter sido muito legal, assim, até os anos 70 também, entrada da disco e tal. E aí eu nasci em 73. E aí eu ficava falando, puta, podia ter nascido antes, né? Mas aí hoje, assim, vendo, olhando, cara, tipo, eu nasci um período mais perfeito que tinha, porque eu peguei os anos 80 e 90, assim, que foi... Hip hop, o punk, o grafite... o berço de todos os movimentos juvenis, assim, foi... E consegui participar de tudo, assim, foi... Então, Participar, fazer parte, deixar seu nome, sim, isso é muito legal, sim. né? Obrigada, Tinho, adorei essa entrevista, adorei saber um pouco mais da sua história. Gente, esse foi mais um shot de arte para vocês, o Tinho, esse artista, nosso artista contemporâneo, nosso grafiteiro maravilhoso. Vem com a gente para os próximos. Um grande beijo.